Bom, quando a gente olha para a base e fala dessa questão de progressão, o primeiro movimento que a gente tem que ter é olhar para o desenho, para a escrita dessas habilidades, né? E onde é que essa progressão tem que ter um foco maior de observação nossa, dos redatores, da redação dos currículos e, obviamente, depois dos profissionais que vão colocar esse currículo em ação. Basicamente, o principal foco, quando a gente pensa na progressão, é olhar para o verbo, né? Então, vocês têm claro aí, né, olhando no documento o desenho, acho que isso já não é mais novidade para ninguém, todo mundo que chegou até aqui agora já passou por esse movimento. Então, olhar para o verbo é onde a gente tem que olhar, é o local para o qual a gente deve olhar quando a gente pensa nesse desenho da progressão, tá? Então, o verbo que vai explicitar esse processo cognitivo que está envolvido na habilidade. Então, a progressão, ela está centrada no verbo que é utilizado. E isso para a gente tem que ser um ponto de atenção muito grande, tá? Então, já vou pedir para que vocês foquem o olhar aí no verbo, para depois, no terceiro bloco, a gente olhar para esses pontos de atenção. Quando a gente olha para o complemento do verbo, né, para esse objeto de conhecimento que a base vai trazer, o objeto de conhecimento que está mobilizado na habilidade, esse objeto de conhecimento, ele vai retomar em outros momentos, né? Então, muitas vezes um objeto de conhecimento que aparece no segundo ano, ele aparece novamente no quarto ano, pode aparecer novamente no sétimo, quer dizer, esse objeto de conhecimento, ele volta. E a nossa grande atenção tem que ser para isso, porque o objeto de conhecimento volta, mas a forma de lidar com o objeto de conhecimento, ela é muito mais importante do que o próprio objeto, por incrível que pareça. Porque a forma que a gente está lidando com eles é o que vai dizer para esse profissional de que maneira que ele vai levar isso para a sala de aula. Então, muitas vezes, né, a gente percebe que nos currículos o objeto de conhecimento, ele acaba sendo o foco. Então, você olha para um sumário de um livro didático, você olha muitas vezes para um plano de ensino, e às vezes até para um planejamento ali de uma sequência didática que o professor está fazendo. Às vezes, muitas vezes, mas não generalizando, o foco está no complemento, no objeto de conhecimento. Então, na lista de conteúdos que vai ser trabalhado. O foco nosso, quando a gente fala em progressão de aprendizagem, é o objeto, mas é principalmente de que maneira esse objeto está sendo trabalhado. Então, é o verbo que é o nosso foco. O modificador, ele vai, óbvio, entrar num complemento, né, de que maneira que esse complemento, que esse objeto de conhecimento está sendo aprofundado, mais ou menos, naquele nível de escolaridade, mas o grande foco da progressão é o verbo, tá? Então, partindo disso, eu trouxe esse olhar aí para a taxonomia de Bloom revisitada, ela está toda em inglês aqui, mas depois no próximo slide ela está em português, mas é porque a gente não tem tradução, não tem material feito ainda dessa taxonomia de Bloom revisitada. O que é importante a gente olhar aqui é esse processo cognitivo, né, a dimensão do processo cognitivo, que é o que está aqui em vermelhinho, né, na lateral direita. Então, relembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar, esses são os pontos da taxonomia de Bloom revisitada, revisada. E o que é interessante nessa taxonomia, porque isso aqui a gente vai encontrar em português, até no próximo slide aqui, ó, eu vou falar um pouco mais disso, tá? Mas o que é mais importante aqui é a gente olhar as dimensões de conhecimento, né? Então, se é factual, se é procedimental, se é conceitual, se é metacognitivo. Então, os verbos todos, eles trabalham, a intersecção entre eles vai levar a uma aprendizagem realmente mais profunda. Então, ter como foco a taxonomia de Bloom é algo para a gente muito importante. Por quê? Porque quando a gente estiver desenhando
contextualizando, complementando, aprofundando, né? Quer dizer, na hora da gente desmembrar as habilidades da base, a gente tem que tomar muito cuidado para o verbo que a gente está utilizando. Por quê? Se a gente utiliza um verbo que tem um nível de complexidade mais aprofundada, para uma habilidade que às vezes está num nível inicial, a gente não consegue respeitar aquilo que eu falei anteriormente, que é a ancoragem, né, os subsunsores, a aprendizagem significativa e as EDP, se a gente estiver indo para Vygotsky, ou até o conflito cognitivo, se a gente estiver olhando para Piaget. Então, isso é muito importante. E aqui, né, em português aí, os níveis de aprofundamento desses verbos. Então, os verbos iniciais, que são os verbos de recordar, eles são utilizados num determinado momento do desenho da aproximação com o objeto de conhecimento, enquanto os verbos avaliar, de avaliação e de criação, eles não podem estar nos momentos iniciais. Então, essa é uma preocupação muito séria que a gente tem que ter no desenho do currículo, porque na redação dos documentos curriculares, porque quando a gente desrespeita, né, essa aproximação com os objetos de conhecimento, uma aproximação progressiva, a gente corre o risco de simplesmente estar trabalhando um conteúdo ali em sala de aula, sem respeitar o desenvolvimento cognitivo mesmo e a construção de conhecimento por parte desse estudante.